Olá, muito boa noite. Eu sou Lauro Lima, você está no Ponto e Contraponto e no programa de hoje eu recebo aqui o professor Abelardo Nobre, nome escolhido pelo prefeito JHC para comandar a coordenação da Defesa Civil de Maceió. Pasta que desde 2018 tem enfrentado aí novos desafios ao lidar com a instabilidade do solo em bairros da capital. E a nossa conversa de hoje vai tratar sobre essas áreas de riscos e de que forma a Defesa Civil está trabalhando nessas regiões. Vamos também falar sobre os preparativos para a chegada da quadra chuvosa, período crítico que requer bastante atenção. Professor Abelardo, boa noite, seja bem-vindo ao nosso Ponto e Contraponto. Boa noite, Laurence. Boa noite, telespectadores. Boa noite, povo de Maceió. Olha, eu quero aqui inicialmente parabenizá-lo pela indicação. Obrigado. Digo que fiquei muito feliz, vou tomar a liberdade de tratá-lo por você, pela nossa proximidade, pelos tantos anos de amizade que nós temos, Abelardo. Sim. E mais uma vez parabenizá-lo, se é que dá para a gente parabenizar alguém que assume um abacaxi desses, viu? É um desafio grande, não é? Não é, mas a vida é feita de desafios, né? A vida é feita de escolhas, e quando a gente é chamado para uma missão como essa, né, de salvar vidas, acho que a gente não pode se furtar. Né? É verdade. E um dos critérios importantíssimos, eu diria o principal critério para a nomeação do professor Abelardo Nobre foi justamente a sua capacidade técnica, o seu conhecimento. Né? Ele tem noção do problema, ele estudou o problema e acabou também de terminar um mestrado na área de astronomia que dá essa condição, não é, Abelardo? Me fala primeiro um pouquinho dessa tua bagagem, né? Desse teu conhecimento, como foi esse curso, né? E a partir daí, como se deu a nomeação. E como você recebeu também, né? Exatamente. Veja só, eu sou formado em Geografia pela UFAL, né, pela Universidade Federal de Alagoas, tenho uma especialização em Engenharia Ambiental e Urbana, né, e como você já frisou, recentemente eu concluí um mestrado em Astronomia na UFES, na Bahia. Né? Então, por exemplo, a interferometria, que é um dos sistemas que é utilizado para fazer a monitoria desse problema, desse impacto ambiental, né, nos bairros do Pinheiro, Bebedouro, Mutange, Bom Parto e Farol, e agora Farol, né, é um sistema que tem N utilidades e a gente conhece um pouco como funciona. O grande desafio é a questão da desinformação, as fake news, né, que constantemente trazem esse prejuízo para a população. Então, para que a gente possa combater isso, a gente tem que trazer esse conhecimento técnico, tem que trazer a ciência para dentro do problema, e aí, com essa clareza, a gente poder realmente ajudar a população e a gente tentar realmente resolver o problema causado por esse impacto ambiental. Eu gostaria de tratar desse assunto mais especificamente um pouquinho lá na frente, porque eu quero, de início, começar falando da quadra chuvosa, Sim. que afeta Maceió de forma geral, né, como um todo. Hoje, já se tem ideia, Abelardo, das áreas, você já tomou esse conhecimento, eu presumo que sim, dada a sua experiência, das áreas, né, de risco que nós temos com a quadra chuvosa? Veja só, Laurence, me perdoe, está chamando de Laurence, mas é por conta da nossa, né, já amizade de décadas. É verdade. Mas veja só, primeiro dizer a você que quando eu assumi a Defesa Civil, eu me deparei com uma realidade bastante interessante. Eu me deparei com duas Defesas Civis. Uma bem equipada, uma de primeiro mundo, para atuar nesses bairros atingidos pela mineração, e uma outra carente de tudo para atender toda a Maceió. Essa é uma verdade que eu trago aqui para você. Uma revelação importantíssima. E aí, qual o nosso primeiro passo diante desse problema? Nós precisamos equipar a Defesa Civil para toda a Maceió. A gente não pode ter uma Defesa Civil que tem caminhonetes para atender ali os bairros atingidos, tem uma sala de monitoramento para atingir aqueles bairros atingidos, enfim, tem toda uma estrutura para uma determinada necessidade naqueles bairros e você tem uma Defesa Civil que desprovida desses equipamentos para atender toda a Maceió.
E isso a gente precisa mudar. E isso a gente vai mudar. Isso a gente vai mudar. Já foi conversado com o prefeito? Já, inclusive o prefeito, ele deu total apoio, ele comungou dessa ideia. Na hora que a gente expôs essa ideia, ele de imediato disse, não, eu quero fazer a Defesa Civil de Maceió a melhor do Brasil. O que Maceió precisa. Porque o que acontece, Laura, esse é um dado também interessante. A gente começou a identificar, pela questão da migração dessas pessoas, das pessoas desses bairros, Justo. que elas migraram também para outros locais de risco, né? Hoje em Maceió nós tínhamos cerca de 7, podemos dizer assim, 7 regiões de risco, né? Isso está sendo até atualizado pela Universidade Federal de Alagoas, né? No Plano Municipal de Redução de Riscos, né? Isso vai ser atualizado em breve. Temos 570 pontos de risco, porque você tem as regiões, né? Por exemplo, Benito Tubentes é uma região e lá tem 100 pontos de risco. Então, nós temos 570 pontos de risco, né, espalhados por toda Maceió, né, que merecem uma atenção, né, e um monitoramento, tá certo? Essa proximidade, como você falou, da chamada quadra chuvosa, que é, na verdade, os meses de maior volume de chuvas, né, por conta do nosso clima, o clima tropical úmido, né, tem como característica marcante as chuvas concentradas nos meses do inverno. Não, nos meses... 4 meses que, aí né? começa mais ou menos depois ali do equinócio de outono, né, 21 de março, e vai seguindo, passando o solstício de inverno, dia 21 de junho, e aí você tem julho, agosto, já começa a reduzir, né? E por que também é tão preocupante? Porque o próprio relevo de Maceió, né, Maceió tem um relevo naturalmente acidentado. Sem dúvida. Né? Você tem ali a parte do litoral, depois tem os chamados tabuleiros costeiros, né? Onde você tem as encostas, como é falado, as barreiras, né? E depois a parte alta. E nessa parte alta você tem determinadas, vamos dizer assim, fraturas, fissuras. Fendas. Eu vou utilizar fendas, vou utilizar essa palavra para que quem esteja nos assistindo entender. Então, Maceió já tem um relevo acidentado. E para completar, a estrutura geológica que nós temos é numa área de bacia sedimentar. Ou seja, é uma rocha um pouco mais frágil, é uma rocha que, ao chegar água, né, por conta da sua porosidade, ela absorve, mas ela tem um limite de absorção. Vai ter um momento que os poros dessa rocha ficam completamente ali cheios de água e há um colapso interno, né? As forças ali internas, elas tendem a fazer com que haja esse colapso. Nesse colapso você tem os chamados deslizamentos. Então é algo comum. Para quem está em casa, Abelardo, entender melhor, a gente pega uma esponja e vai colocando água na esponja. Ela vai absorvendo, absorvendo, e chega uma hora que ela começa a expelir, a expulsar a água, porque já não tem mais capacidade. Exatamente. Assim é o solo, né? É o nosso solo. Entendeu? Você tem uma grande quantidade de argila, né, nas camadas mais superiores do solo, que tem essa característica, né? Então, essa preocupação realmente ela existe. Agora, para isso, a gente tem que ter todo um tratamento, podemos dizer assim, de prevenção. Então, de prevenção, de monitoramento. Então, em breve começaremos com a operação de colocar lonas plásticas, porque elas evitam justamente que essa água chegue a essas, vou utilizar a palavra barreiras, para que as pessoas possam entender melhor, né? Os técnicos utilizam outras, né, palavras, outros termos. Então, a gente vai começar em breve. E isso é uma consequência também do quê? Da falta de educação ambiental da própria população, né? Por isso que a Defesa Civil, um dos nossos planos da nossa gestão é a gente criar um núcleo de educação ambiental. A gente vai dar uma paradinha agora, Abelardo, e no próximo bloco a gente já volta falando exatamente sobre o problema da movimentação do solo que afeta esses 4 bairros inicialmente e agora já chegando aí em mais um bairro aqui da nossa capital. Em 2 minutos a gente volta já com mais Ponto e Contraponto.